amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui. Bom, vamos trazer então a partida do Giovanni Vescovi contra Garry Kasparov, nessa sequência que estamos fazendo sobre a visita do Kasparov no Brasil em 1996, dando uma simultânea para 6 grandes nomes do xadrez brasileiro. Então, Giovanni Vescovi é o da vez. Nós vamos falar um pouquinho dele. Eu estou aqui com o livro Epopeia do Campeonato Brasileiro, do Valdemar Costa, livraço, e tem algumas informações sobre o Giovanni Vescovi. Giovanni Portilho Vescovi nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 78. Então, ele com poucos meses de vida veio para São Paulo, onde começou a treinar em 1986 na escolinha de xadrez do Clube Atlético Paulistano. E aí começou a progredir no xadrez. 1993, campeão pan-americano juvenil. 1998, campeão mundial juvenil por equipes. E aos 24 anos, em 2002, foi campeão do Zonal Sul-Americano, tricampeão do importante torneio internacional das Bermudas, e conquistou o título de mestre internacional em 93 e o de grande mestre em 98. Aqui nessa partida ele ainda era mestre internacional. Se vocês quiserem saber mais sobre Giovanni Vescovi, vou colocar um link aí do canal do grande mestre Felipe Eudebes, que fez grandes entrevistas, e um dos entrevistados foi o Vescovi. Então, deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos esse vídeo, não deixe de se inscrever aí no canal, acionando o sininho de notificações, e bora para a partida, uma partida complicadíssima, partida de alto nível, complexa. Vou tecer alguns comentários da partida. Se você quiser com mais detalhes, entra no link do Telegram que eu vou colocar a PGN lá com alguns detalhes a mais, tá bom? Garry Kasparov está jogando aqui de brancas, então ele vai sair com o lance cavalo F3. A partida seguiu aqui com cavalo F6, C4, e aqui foi a primeira grande decisão do Giovanni Vescovi. Ele comenta no livro o xadrez magistral de Garry Kasparov. Xadrez magistral, deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem não viu ainda, quem não viu os vídeos anteriores. Aqui, xadrez magistral de Garry Kasparov, do David Sokolic. Muito bom esse livro, e nesse livro tem as 6 partidas aqui que eu estou mostrando para vocês, dessa simultânea, comentadas pelos próprios brasileiros. Então aqui o Giovanni fala que nessa posição ele teve a primeira grande decisão, porque ele ou ia enfrentar a inglesa aqui do Kasparov, ou ele ia chamar o Kasparov para a Índia do Rei, sendo que o Kasparov é um dos maiores conhecedores de Índia do Rei. Ele preferiu a segunda opção, foi para a Índia do Rei, por isso ele jogou aqui G6. Veio o cavalo C3, bicho G7, E4, D6 e D4. Aqui a linha com roque, normal, bispo E2. E5, e o Kasparov joga o D5 aqui. D5, vamos lá. D5. Esse foi o lance do Kasparov, que também surpreendeu o Vescovi. Na época o Vescovi não lembrava se o Kasparov já tinha utilizado D5. Então, fato interessante é que o Vescovi disse que se jogasse de brancas iria usar esta linha contra o Kasparov, né? O Kasparov que provavelmente jogaria uma Índia do Rei também. Então vamos lá, com o cavalo de BD7 de Vescovi, vem bispo E3, Kasparov desenvolvendo suas peças, e agora cavalo G4. Ataca o bispo vai lá para G5, ganha um tempo sobre a dama, vem o F6, bispo H4, e aqui o Vescovi joga com H6. Na verdade, H5. H5 antes de retornar o cavalo ali para H6. Kasparov replica com H3, batendo no cavalo, vem cavalo H6 e agora cavalo D2. O cavalo já fica pronto para dar mais força aqui para o peão de E4, deixa o bispão com a dama ali prontos para ameaçar o peão de H5, caso o peão de G5 avance. Então essas ideias bem tradicionais aqui para as brancas nessa posição. Aqui o Vescovi joga o lance G5.
Vem o lance bispo G3 e F5, que é o sacrifício de peão aqui do Veskov, muito interessante. Ele está sacrificando o peão à linha H5 para poder ter o máximo de atividade para suas peças. Aqui o Kasparov tomou em H5. Uma das linhas que ele menciona também, o Veskov, é a linha com E por F5. Se E por F5, ele planejava jogar ou com E4 ou mesmo com o H4 e depois de um bispo G2, sacrifício de mais um peão aqui em E4 para poder fazer o bispo de G7 atuar mais fortemente nessa diagonal. Veja as ideias dos mestres, né? Interessante ver os comentários dos mestres de xadrez. Bom, depois de bispo por H5, vem o lance F4, bate no bispo, o bispo volta para H2, cavalo F6, bispo voltou para F3 aqui. Detalhe interessante, né? Comentando aqui a partida, o Veskov diz o seguinte, que Kasparov perdeu um tempo jogando esse bispo em F3. A jogada correta deveria ser bispo E2, como ele fará em seguida. Ele fará depois bispo E2. Porque precisa ativar esse bispo de F2, na verdade de H2. Precisa ativar esse bispo, então a ideia aqui das brancas é jogar com F3. Então o bispo volta para E2, joga-se um F3 e ativa o bispo por meio desta diagonal. Essa é a ideia, esse é o plano aqui para as brancas, e com F3 está tudo dominado aquela do rei. Jogo tranquilo, agradável para as brancas. Depois de bispo F3, a partida seguiu aqui com C6. Veja que a ala do rei não é um bom lugar para o rei branco estar, então provavelmente as brancas iam querer fazer um roque maior em algum momento. Então o Veskov já joga um C6 para falar assim, ó, se quiser rocar maior vai ter problemas também. Estou abrindo a coluna C, estou mandando peões para essa ala também. Então depois de C6 vem bispo G1, toma em D5, toma em D5, agora bispo D7, agora o Kasparov joga bispo E2. Tá vendo o tempo que ele perdeu? Bom, vamos lá. Bispo E2, A6, vem aqui o lance F3 e cavalo H5, cuja ideia é implantar o cavalo aqui em G3 e impedir um roque menor. Tá? Impedir um roque menor. Vem então o lance bispo F2, agora cavalo G3, e nesse momento o Kasparov não vai tomar o bispo de bispo aqui em G3, porque esse bispo vai fazer uma falta para o Kasparov. As casas pretas, quem está cuidando das casas pretas é o bispo. Toma aqui em G3, o negócio fica meio feio. Coloquei algumas linhas aqui mostrando como as brancas poderiam ter um jogo difícil se tomasse aqui em G3. Bom, depois de torre G1, que foi o lance do Kasparov, o Veskov continuou com B5. Depois de B5 veio o bispo D3. Agora o Kasparov salva o seu bispo de ser capturado. Vem dama B8. Aqui o Veskov já se sentia muito confortável. Muito confortável. Aqui o plano é claro. Depois de dama B8, trazer a torre aqui para C8, para atuar na ala da dama. E dispõe-se da manobra bispo F6, D8 e B6, para trocar pelo bispo de casas pretas. E uma vez que troca esses bispos, fica bem legal para as pretas, né? Bem legal. Então, jogando um xadrez finíssimo aqui o Giovanni Veskov. Vem então cavalo E2, agora o Kasparov vai tentar combater aqui esse cavalo implantado, o cavalo volta ali para H5. Vem B4, lance fino do Kasparov também. E aqui o Veskov já começa a ficar um pouco preocupado. Diz ele que esse lance deixou ele um tanto abalado psicologicamente, porque está vindo a manobra clara de cavalo B3, cavalo A5, buscando a casa C6. Aí isso incomodou bastante aí o Veskov. Estou aqui com A5, batendo em B4. Aqui o Kasparov continuou com A3, veio A4. Esse lance aqui é o lance que não agradou tanto o Veskov. Né? Não agradou tanto, por quê? Porque ele está
fazendo as suas investidas na ala da dama. E esse lance acaba cerrando, né? Tem a ideia de impedir cavalo B3, está impedindo o cavalo B3, porém cerra a ala da dama. E não é o que o jogador aí agressivo como o Veskov ia querer para sua posição. Como a ala da dama ficou cerrada, Kasparov vai conseguir encontrar guarida para o seu rei aqui na ala da dama. E depois que ele conseguir isso, ele vai começar a investir na ala do rei. Ele joga com torre C1, vem bispo F6, cavalo F1, bispo D8, Veskov continua com a sua manobra, dama D2, cavalo F7, cavalo C3, agora começa a ter uma pressão aqui no peão de B5, vem dama B7, torre C2, torre B8, veja que o Veskov está cuidando do seu peão de B5, cavalo H2, cavalo voltou para G3 e aqui o Kasparov começa o translado do seu rei para a ala da dama. Vem aqui então o lance rei G7, rei C1, bispo B6, agora sim uma troca de bispos, bispo por, dama por, a torre está atacada, para onde vai essa torre? Não, veio dama F2. Dama F2, defendendo a torre e propondo troca de damas. Kasparov está com o peão de vantagem, tem um peão ali em B5 para ele ficar incomodando. Ele pode romper na ala do rei também, combatendo o cavalo de G3. Então, trocar as damas parece uma boa jogada aqui para o Kasparov. E nesse momento, o Veskov tem muitas linhas que ele pode jogar jogando pela igualdade, mesmo com peão a menos, com dama por F2. Dama por F2 é o lance correto aqui na posição, como ele e o Kasparov entenderam ali no pós-mortem ali, né, vamos dizer assim, né, na análise depois da partida. Bom, depois aqui de dama F2, entretanto, o Veskov joga aqui dama D4. E depois de dama D4, aí a posição dele começa a desmoronar. Parece que não, mas a posição vai desmoronar. Kasparov toma em D4. Vem por D4, cavalo E2, batendo em D4. Vem o cavalo E5 tocando em D3. Aqui o simples torre D1 para defender. Cavalo toma, torre toma, cavalo toma, torre toma. Quem defenderá aqui? O peão, né? Então vem a manobra com torre C8 cheque, torre C2, toma, cheque, toma, torre C8 cheque, rei B2 e agora torre C4. Ok, defendeu o peão, mas o cavalo está aqui vindo para atacar essa torre em C4. Então, veio aqui cavalo F1, rei F6, cavalo aqui em D2. E claro, se a torre sai, torre por D4 já está indo para um final ganhador. Um final claramente ganhador para as brancas. Aqui o Veskov ainda tentou jogar com rei E5, deixando a torre ali em C4 para criar um par de peões aqui na fileira 4, que não é suficiente para vencer. Kasparov tomou, veio a tomada aqui em C4, torre D1, e mesmo depois de ter jogado bispo B5, o Giovanni Veskov não aguardou o próximo lance do Kasparov e abandonou a partida, porque ele percebeu que as brancas podem ganhar facilmente jogando um simples H4. H4 já está batendo aqui, e se toma torre H1, a torre entra com efeitos decisivos, capturando aqui em H4, depois atacando o rei, e não tem como criar nada com esses peões aqui, C4 e D4. Né? Por exemplo, D3. Se D3, vem o simples rei C3, e o rei não deixa o rei entrar aqui em D4 e bloqueia tranquilamente os peões. E se C3 cheque nessa posição, um rei C2, está tranquilo aqui. Bispo C4, para tentar ideias de bispo B3, o simples torre por H4 está ganhando. Por exemplo, bispo B3 cheque, rei D3. C2, joga um rei D2 e está segurando C1. Aqui as pretas ainda podem tentar um D3 com a ideia de jogar rei aqui em D4.
Tá? E aqui, por exemplo, é possível jogar com torre H6, né? Se o rei joga aqui em D4, tem que voltar com essa torre. Tomar aqui seria um problema, não pode tomar. Tá? Só para exemplificar aqui o problema desses peões. Aqui já tem uma promoção e se rei toma, esse peão vai entrar agora depois de rei E3. Então aqui depois de rei D4, um torre H1 é necessário para marcar a casa C1. Bom, o problema agora das pretas é que o peão está passado. Em algum momento as brancas podem sacrificar um peão para passar esse aqui. E esses peões fatalmente vão caindo também, os peões de D3 e C2. Então, o Giovanni Vescovi viu tudo isso aí e resolveu abandonar ali depois de bispo B5. Essa foi a posição final. Partidão, se vocês gostaram, coloquem aí o like de mestre, compartilhem com seus amigos e o próximo vídeo é o vídeo com o Gilberto Milos, jogando uma siciliana contra Kasparov. Siciliana Taimanov de Gilberto Milos contra Kasparov. Não percam, inscrevam-se no canal, acionem o sininho de notificações para não perder esse próximo vídeo. Também fiquem com mais alguns vídeos aqui dessa história bacana que foi a simultânea de 96. Grande abraço então a todos, bons treinos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!